temos preparado para hoje. E eu quero convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra do Senhor em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. Eu quero trazer uma palavra nessa manhã aos pais, no que diz respeito ao ensino bíblico da disciplina e admoestação do Senhor, que é uma das perguntas que o Lucas e a Jéssica acabaram de responder aqui. Então, Efésios capítulo 6, eu vou ler do verso 1 ao verso 4, mas vou me concentrar principalmente no verso 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Oremos. Deus, que a tua palavra aberta e lida seja instrução para a tua igreja, para o teu povo, para os pais na educação dos seus filhos. Permite-nos, Senhor Deus, falar o que a tua Escritura diz, não nos desviando nem para a direita e nem para a esquerda, mas ensinando os preceitos do Senhor ao teu povo. Pedimos que o Senhor proteja a tua igreja de todas as acusações e obstáculos que a sociedade secular tem colocado para os ensinos e os preceitos da palavra do Senhor. Que a tua igreja, com coragem e com fé depositada no Senhor Jesus, e conduzida pelo Espírito Santo, seja firme, Senhor Deus, ao abraçar e a praticar os princípios bíblicos para a educação da família. Socorre os pais nas suas necessidades, ajuda-os a ter sabedoria e prudência na criação dos seus filhos. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um livro muito conhecido, chamado 7 Necessidades Básicas da Criança, escrito pelo Dr. John Drescher. Ele conta lá no final, depois de apresentar 7 necessidades que a criança tem e que seus pais devem estar atentos a ela, ele então apresenta um grupo de 3 parábolas a respeito da educação das crianças. E cada uma das parábolas ele desenvolve de uma certa forma. Então a parábola diz mais ou menos assim, tentando parafrasear o que ele escreve lá no seu livro. Recebi uma criança pela mão com a incumbência de levá-la até o Senhor. Por ter medo de fazê-lo e por lembrar-me do poder esmagador de Deus, tudo foi feito de forma brusca, assustadora. Eu mostrei para a criança a força do trovão, o perigo das águas do rio, a fim de que ela sempre se lembrasse que Deus é poderoso. No fim do dia, quando nos encontramos com o Senhor, ela se escondeu atrás de mim. Por ter muita coisa para ensinar e ter que conduzir a minha criança até o Senhor, achei pesada a tarefa e tinha tanta coisa para fazer que tudo foi feito apressadamente. Nós rapidamente passamos de um lugar para o outro. Eu mostrei isso, mostrei aquilo, falei daquilo outro, a fim de que ela pudesse ter o maior número possível de informações a respeito de Deus e o reconhecesse rapidamente quando ele chegasse. No fim do dia, o Senhor veio e quando eu lhe apontei o dedo dizendo, ali está o Senhor, ela caiu aos meus pés de tão exausta que estava. Recebi a incumbência de levar a minha criança até o Senhor. Por ser grato pela missão maravilhosa, gastei todo o tempo necessário até que chegássemos a Deus, falando bem de Deus, das bênçãos maravilhosas. Assentamos à beira do rio e passamos a mão na água para sentir o quanto ela era fria e o quanto ela era fresca.
vimos o ninho de um passarinho e contamos os seus ovos para que ela percebesse o quanto Deus é bom e gracioso com toda a sua criação. Mostrei o arco-íris depois da chuva, mostrei o sol brilhando no seu tempo, e tudo eu disse, foi Deus quem fez e Ele te ama. No fim do dia, quando nós chegamos até a presença de Deus, rapidamente ela saiu de perto de mim e foi para o colo do Senhor. Ela colocou Deus no centro das suas atenções. A pergunta básica que nós fazemos é a seguinte: para quem ou para o que nós estamos educando os nossos filhos? Nós estamos educando os nossos filhos para nós mesmos, para que eles cumpram os sonhos que nós sonhamos, mas não conseguimos alcançar? Nós estamos educando os nossos filhos para o mundo, para a vida, como as pessoas dizem por aí? Nós estamos educando o mundo para os nossos filhos, para eles mesmos, para entregá-los a si mesmos? Ou nós estamos educando os nossos filhos para Deus, para que conheçam a Deus, para que percebam a Deus, para que aprendam a caminhar com Deus? O versículo 1 deste texto que nós acabamos de ler declara que o filho está debaixo da autoridade dos seus pais, tanto do pai, o marido, quanto da mãe, a esposa. A palavra que é traduzida por pais no versículo 1 é a palavra que deve ser traduzida por progenitores. Ela diz respeito tanto ao marido quanto à esposa, e que os filhos devem obediência igualmente tanto ao pai quanto à mãe, e que é promessa de Deus abençoar a longevidade de vida dos filhos que honram a seus pais. No metade do versículo 1 e todo o versículo 2 e 3, Paulo simplesmente repete o que está escrito nos 10 mandamentos. Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja de longa vida na terra. Filhos que obedecem aos pais recebem de Deus a promessa de que eles viverão muito tempo aqui na terra. Filhos que são desobedientes a seus pais não podem gozar dessa promessa de Deus para as suas vidas. No entanto, ser pai, segundo o verso 2 e o verso 3, significa ter o direito a ser honrado. Portanto, ser pai é um privilégio também. E mais, Deus também prometeu abençoar o filho que honrasse a seus pais, a seu pai e a sua mãe. O pai e a mãe têm direito à obediência do filho por causa do mandamento de Deus. Agora, há 2 ensinamentos muito claros nesse texto sobre como nós podemos educar os nossos filhos na disciplina e na educação, na admoestação do Senhor. O primeiro deles é a afirmação que Paulo diz que nós, os pais, não devemos provocar os nossos filhos à ira. A palavra traduzida por pais no versículo 4 é diferente da palavra que é traduzida por pais no versículo 1. No versículo 1 é a palavra goneus, que quer dizer progenitores, marido e esposa. No versículo 4 é a palavra pateres, ou pater, que quer dizer pai, o homem, o marido, o cabeça da casa. Então, logo de cara, você percebe que a incumbência principal da educação dos filhos dos nossos lares, Deus a delega aos maridos. Os maridos são os pastores da sua família, e eles devem assumir a responsabilidade da criação, da educação dos seus filhos no caminho do Senhor. Isso não quer dizer que as esposas não farão nada, mas isso quer dizer que Deus responsabiliza, e sempre o faz dessa forma, aos homens que Ele deu, a quem deu a tarefa de ser os cabeças, os líderes principais, a iniciativa da educação dos filhos. O pai não pode simplesmente delegar essa tarefa à sua esposa e descansar em berço esplêndido. Ele deve participar ativamente, ele deve assumir as rédeas da educação dos seus filhos no caminho do Senhor. E ao fazê-lo, Deus então dá 2 ensinamentos para os maridos. Primeiro, não fiquem provocando seus filhos à ira. Os maridos têm muito a mania de querer resolver as coisas meio que na força do braço.
E muitas vezes, ao fazê-lo, desprezam a diferença de força que existe entre eles e os seus filhos. Mas além disso, eu queria examinar rapidamente com os irmãos algumas práticas que comumente nós vemos acontecendo em meio às famílias cristãs, que mostram como que pais muitas vezes provocam os seus filhos à ira. A Bíblia dá um mandamento direto para que a forma como nós educamos os nossos filhos não seja classificada pelo próprio Deus como uma provocação à ira no coração dos nossos filhos. Quando nós provocamos os nossos filhos à ira? Muitas vezes nós provocamos os nossos filhos à ira quando nós exigimos deles mais do que eles conseguem fazer. É muito comum nós vemos pais dando tarefas e obrigações para os filhos que estão além do que eles motoralmente conseguem fazer. Não tem condição motora de carregar uma coisa e os pais simplesmente querem que eles saiam carregando para mostrar que os seus filhos dão conta de fazer as coisas. Às vezes, nós queremos que eles saibam mais do que eles têm condição de saber. E muitas vezes exigimos deles o que nós sequer explicamos como fazer para que eles possam aprender a fazer a contento. Sempre que nós exigimos dos nossos filhos mais do que eles conseguem fazer, a ira comumente entra no seu coração como resposta. Segundo, nós provocamos nossos filhos à ira quando nós ficamos brigando com eles na frente dos outros. Se eles não fazem direito, às vezes nem desobedecem, mas não fazem direito, aí vem aqueles safanões, aqueles empurrões, aqueles puxões de orelha bem puxados, às vezes palavrões, às vezes xingamentos, às vezes humilhações na presença dos outros. A palavra de Deus nos exorta a sermos mais discretos. Quando tivermos que disciplinar os nossos filhos, retirarmos da presença dos outros para resolver com eles a situação. Sempre que nós brigamos com os nossos filhos na presença dos outros para mostrar a nossa autoridade, a ira é uma resposta que comumente aparece na boca, nas atitudes dos nossos filhos. Terceiro, nós provocamos os nossos filhos à ira quando nós não reconhecemos o seu trabalho quando bem feito. Às vezes nós damos uma tarefa para o nosso filho, ele se esmera em fazê-la, faz uma tarefa bem feita e não ganha sequer um elogio da gente. Quantas vezes nós simplesmente achamos que eles não fizeram mais do que eles tinham que fazer e deixamos de elogiá-los quando eles fazem bem feito. E isso é uma prática muito comum dos homens. Os homens querem ser muito objetivos e aí não prestam atenção nos detalhes. Eu me lembro uma vez, quando nós pintamos a igreja de Rubiataba, onde eu era pastor, pintamos a igreja, ficou tudo arrumadinho, as mulheres foram lá e limparam o templo, ficaram a manhã toda limpando o templo para que a gente pudesse reinaugurá-lo no culto da noite. E aí quando eu entrei para olhar, e uma irmã perguntou, e aí pastor, tá bom? Eu olhei e vi que o rodapé não estava arrumadinho, e falei, o rodapé não está bom. Imagina a cara que a irmã fez. Então a gente tem mania de prestar atenção no mal feito, ou no que foi esquecido, ou no detalhe menos importante, e não elogiamos aquilo que foi bem feito, aquilo que ficou bonito, aquilo que ficou cheiroso, aquilo que mostrou o esforço, a dedicação, e muitas vezes mesmo a competência, mas nós não elogiamos. Nós deixamos passar em branco, simplesmente porque achamos que é o nosso filho e tem que ser assim. E a gente tem que mostrar que somos os durões da nossa casa. Muitas vezes, quando não reconhecemos o bem feito, a ira é uma resposta que os filhos nos dão. Quarto lugar, nós muitas vezes provocamos os nossos filhos à ira quando nós não os deixamos escolher, mas sempre queremos escolher por eles. É claro que existem momentos em que eles não têm a capacidade nem a maturidade para fazer uma escolha. Mas isso precisa ser explicado, isso precisa ser demonstrado.
Agora, muitas vezes nós queremos intervir até em pequenos gostos pessoais. Para mim, eu não entendo aquela mania que algumas mães têm, e às vezes os pais deixam, de querer colocar todos os filhos vestindo a mesma cor no mesmo dia. Todos os filhos têm que vestir de marinheiro. É o uniforme padrão. Isso acontece muito, geralmente são as esposas que fazem isso, e quando os maridos dizem que não é bem assim, as irmãs ficam até chateadas. Ah, mas fica tão bonitinho, fica mesmo. Mas a maioria dos meninos vem chutando pedra no caminho, dizendo que não gostou, e as irmãs não estão nem aí. E eles então respondem com ira. Nós não deixamos escolher. Eu me lembro, quando eu era pequeno e a minha família era grande, minha mãe ia fazer almoço, de vez em quando ela chegava para um dos filhos e perguntava: o que é que vocês querem comer hoje no almoço? A resposta era unânime, todo mundo que ela perguntava respondia igual: batata frita. E até hoje é assim, lá em casa não é diferente. Se deixar, é batata frita. Mas ela perguntava e a gente podia escolher o cardápio daquele dia. E a gente gostava disso. A gente nunca esquecia dela ter feito isso com a gente. E, às vezes, nossos pais não prestam atenção nisso. Meu pai, ele era eletrônico, foi o primeiro consertador de televisão de Anápolis, lá na década de 40, 50. Então, ele gostava muito de matemática, e quando nós nos apresentávamos para mostrar o boletim para ele, quase que tinha uma cerimônia em casa para isso, então ele chegava e perguntava, antes de abrir o boletim: qual que é a sua nota em matemática? Aí ele abria, olhava a matemática, se era 9 estava bom, se era 10 estava excelente, se era vermelha era ruim, mas ele não olhava as outras. Eu tirava muita nota boa em história, em ciências, em português, mas ele só queria saber da matemática, e aquilo deixava a gente enfurecido, porque eu nem gostava de matemática. Então, às vezes, nós não prestamos atenção nos gostos dos nossos filhos, eles são pessoas diferentes de nós. E bem cedo eles já começam a mostrar o que eles gostam e o que eles não gostam. É claro que nós vamos conduzi-los também no amadurecimento do que diz respeito a isso. Mas é preciso também testá-los nas suas escolhas. Ver se eles escolhem bem, se eles têm bom gosto, e ajudá-los a escolher melhor. Mas não simplesmente impor. É desse jeito e pronto, e acabou. É possível, sim, permitir e apreciar as escolhas que os nossos filhos também têm por eles mesmos. E por fim, ligado a isso, nós provocamos os nossos filhos à ira quando nós ignoramos as suas opiniões. Quando eles vêm com as coisas que aprendem lá na escola, e muitas delas são até anticristãs, e a gente nem ouve, a gente nem presta atenção, a gente vai logo impondo a opinião que a gente tem, seja ela correta ou errada. Muitas vezes nós impomos, e a resposta dos nossos filhos quanto a isso, muitas vezes é a ira. Quando você lê aquele livro do reverendo Ted Tripp, que esteve conosco aqui em 2020, Pastoreando o Coração da Criança, ele diz que a principal atitude dos pais em tudo o que fazem, no que diz respeito aos seus filhos, é procurar alcançar o seu coração, para que o seu coração seja alcançado pelo Evangelho da Graça. Nós temos que aprender a pastorear o coração da criança e não somente o seu comportamento. Durante muitos anos, nas igrejas por onde passei, acompanhei pais que sofriam por causa de filhos que se afastavam da igreja. E uma justificativa que muitos pais davam como a razão de não ter qualquer responsabilidade quanto à fé do filho é que eles diziam que eles sabiam o endereço da igreja. Ora, educar o filho no caminho do Senhor não é só levá-lo à igreja, embora esse seja um compromisso importante. Mas muitas pessoas sabem o endereço da igreja, mas não conhecem a Deus. Estar na igreja não é só uma questão de frequência, não é só uma questão de assiduidade,
é uma questão de saber exatamente para que nós estamos aqui. E é sempre importante os pais dizerem para os seus filhos, quando os enviam para o acampamento, quando os trazem para as reuniões das crianças, quando os apresentam ao batismo, quando os conduzem à escola dominical ou para qualquer outra programação, que o objetivo principal é para que ela conheça o Senhor. Aqui na igreja, tudo o que nós fazemos não é só uma questão de comunhão e socialização, não é só uma questão de estarmos juntos e isso vai ficar tudo bem, mas é para conhecermos Jesus e aprendermos a andar com Ele. Acampamentos, encontros de casais, conferência missionária, futebol e vôlei na quadra. O único objetivo de tudo isso é trazer os nossos filhos para mais perto de Jesus, a fim de que eles o conheçam. É mostrar para eles: o Pai está aqui. Esse é o nosso principal compromisso. Então Paulo, ele vai adiante. Em segundo lugar, ele diz: olha, não provoquem os seus filhos à ira. Antes, ao contrário disso, em substituição a isso, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Ele usa duas palavras importantes aqui, a palavra disciplina e a palavra admoestação. Quando é que nós, então, educamos os nossos filhos no caminho do Senhor? Há pelo menos 3 observações que eu gostaria de fazer com respeito a essa frase. Primeiro, quando nós ensinamos e aplicamos a eles a disciplina. E o que é disciplina? A palavra disciplina é um termo que tem origem na palavra discípulo. Discípulo quer dizer aluno, aprendiz. E ela significa ensinar, discipular, treinar, instruir. Disciplinar é ensinar, é discipular, é instruir, é treinar numa prática apropriada. O lado negativo da disciplina nas Escrituras é o uso da vara. Mas o lado positivo, que é o que nós mais negligenciamos, é o discipulado contínuo, constante, de ensinar os nossos filhos em casa, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, na igreja, nos passeios que nós fazemos, separar um tempo para falar de Jesus com eles e para eles. O castigo que produz obediência é a parte negativa, mas não engloba tudo o que significa discipular uma criança, e nem disciplinar uma criança. O ensino precisa vir sempre antes de qualquer prática negativa, como o uso da vara, para levar a criança à obediência. É preciso ensinar e instruir antes e depois da disciplina negativa, para que o ensino seja eficaz e duradouro no coração dos nossos filhos. Para crianças, o método da disciplina negativa, muitas vezes mostrado na Escritura, é a vara. Contudo, a própria Bíblia nos diz como usar a vara, a fim de que não haja violência dentro de casa. Nós estamos vivendo na época da lei da palmada. Nós estamos muito desejosos de trazer aqui na nossa igreja a nossa irmã Simone Quaresma, que tem se tornado muito conhecida pelo Brasil afora por falar sobre educação de crianças e a vida do lar. E ela se tornou conhecida pelo Brasil afora quando publicou um livro sobre a educação cristã de crianças. E um capítulo ela dedicou ao uso da vara, e por causa disso a promotoria do Rio de Janeiro proibiu que o livro fosse comercializado nas livrarias. E ela foi proibida de mencionar a questão do uso da vara nas suas palestras. Quem tem acompanhado percebe como que ela trabalha essa questão nas palestras delas. Nós temos muita vontade de trazê-la aqui. E é interessante como que as pessoas aí fora se posicionam contra o uso da vara, equivocadamente dizendo que isso é violência. No entanto, a falta da disciplina negativa tem demonstrado quão ineficazes essa psicologia moderna tem se mostrado no decorrer das décadas. Proibir o uso da vara não diminuiu a violência, pelo contrário, aumentou.
Proibir o uso da vara não melhorou a educação das pessoas, pelo contrário, piorou. Proibir o uso da vara não fez com que os filhos fossem mais obedientes aos seus pais, pelo contrário, hoje nós treinamos reizinhos dentro das nossas famílias. Porque pais se comportam mais como amigos das crianças do que como seus pais. E isso tem causado muito mais prejuízo, ainda que a magistratura do nosso país tenha se colocado nessa posição. Então, a palavra de Deus, ela traz ensinamentos claros a respeito de como a vara deve ser usada, exatamente para que haja disciplina e não violência dentro de casa. Provérbios diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar é uma palavra que demonstra você bater com uma vara fina o suficiente para doer, mas não para machucar. E aí a gente vê alguns relatos de disciplina de alguns irmãos que são escabrosos. Tem irmão que bate no filho com o cabo do rodo. Tem irmã que bate no filho com a sandália havaiana na boca. Tem cristãos que vão para a internet e falam da tal da havaiana de pau. E incitam de fato a violência. E aí, o cinto batendo na criança com o lado da fivela. São relatos que a gente ouve não de pessoas do mundo, mas de pessoas da própria igreja, que demonstram claramente não ter estudado a Escritura para poder ser melhores pais na educação dos seus filhos. É interessante como nós chegamos em alguns homens e perguntamos: o que você leu para ensinar o seu filho no caminho do Senhor? Nem a Bíblia. Nem a Bíblia. Quanto mais qualquer outra literatura cristã que ajuda a entender melhor o que a Escritura ensina. E esse é um pecado dos homens, porque, em média, as mulheres cristãs têm lido mais do que os homens. E os homens costumeiramente dizem que é porque trabalham muito, estão cansados, é que não leem. Não é verdade. Tem homem aí que sabe a escalação da seleção brasileira de 1934 até 2014 de cor. Sabe todos os títulos que o Corinthians ganhou e perdeu a vida toda. É mais apaixonado pelo Goiás do que não sei o quê. Tem homem aí que sabe todas as peças do seu automóvel de cor. Tem homem aí que sabe tudo a respeito de pesca e quando você abre o porta-mala do seu carro, está tudo lá. Mas não sabe um versículo da Escritura de cor. E a palavra de Deus está dizendo: pais, não provoquem seus filhos à ira, ensine-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não é só ensinar o filho a jogar futebol, ou queimada, ou vôlei. Não é só levar o filho para a pescaria nos feriados prolongados. É gastar tempo com ele falando de Jesus. É mostrar para ele a verdade da Escritura. Por isso, o texto também diz que os pais ensinam quando disciplinam e quando admoestam. E a palavra admoestar é uma palavra forte, porque é chamar a atenção, tirando a atenção do errado para o certo. A palavra admoestar aqui no texto, ela tem tudo a ver com aquilo que nós chamamos de aconselhamento. É a palavra noutesia, que quer dizer confrontar. Existe uma linha de aconselhamento bíblico, que é a linha que nós temos seguido na nossa vida, que é a chamada linha do aconselhamento noutético, que é baseado em confrontar as situações da nossa vida com a Escritura. Ela não despreza a psicologia e as outras coisas, mas ela faz o contrário do que muitos têm feito aí, que é colocar a Escritura debaixo da psicologia e simplesmente citar versículos bíblicos para aquilo que a psicologia diz. Tem que ser o oposto. Nós temos que colocar a psicologia debaixo da Escritura. Ela ajuda a entender os problemas, mas os problemas são aqueles que a Bíblia diz. Qualquer faculdade de psicologia que você for,
a antropologia que é ensinada lá é uma antropologia antibíblica, contrária às Escrituras, que não aceita a pecaminosidade do homem, que não trata e nem concorda com o ensino da depravação total da humanidade, que nem sequer imagina a imagem de Deus nos seres humanos. Pelo contrário, nega isso do começo ao fim. E depois querem que nós pratiquemos isso no gabinete pastoral com as pessoas. Eu tomei a decisão de não encaminhar ninguém para psicólogo e psiquiatra sem antes conversar com a pessoa sobre as Escrituras. Porque muitas vezes nós encaminhamos e chegamos lá e as pessoas dizem logo na entrada: abandone essa fé, ignore essa fé. No entanto, quando as pessoas estão cansadas, quando elas chegam no limite, sempre é a fé que as tiram do buraco. A fé é depositada no Deus das Escrituras, não do Deus João Ninguém que a gente anda ensinando por aí. Então, ele nos lembra de que nós precisamos sim sempre confrontar as nossas atitudes com a Escritura, para que a Escritura nos ensine o caminho, e os pais precisam aprender a fazer isso com os seus filhos. Isso não quer dizer que os filhos vão obedecer sempre, mas quer dizer que essa é a nossa tarefa. Assim, admoestar é trazer à memória da criança o que é certo, para voltar a praticar o que é correto e abandonar o que é errado. A admoestação pressupõe a aplicação de um ensino prévio. Eu admoesto com base naquilo que eu ensinei. Não se admoesta sem se ter a consciência de como deveria ter sido feito as questões. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7, fala de um ensino bíblico que deve ser inculcado nas mentes das crianças. Elas devem aprender assentadas em casa, no culto doméstico, na conversa informal, no ir e vir da escola, do trabalho, da igreja, andando pelo caminho, quando se deitam e também quando se levantam. Então nós devemos ensinar e encorajar os nossos filhos a lerem a Bíblia todos os dias, e os pais devem sim sentar com seus filhos para ler a Bíblia com eles. Devemos orar com eles constantemente. Devemos deixar que vejam o nosso exemplo, porque os filhos imitam os pais. Nós vivemos a época do celular. Tem pai e mãe por aí que está segurando o filho de cá, mas assistindo o celular na outra mão. Quando o filho começa a querer um brinquedo, qual que ele vai querer? Pais, maridos gostam de ficar em frente à televisão, apertando aquele botãozinho do controle remoto, procurando um canal que nem sempre ele acha. Fica ali. Qual que é o brinquedinho que o filho gosta de pegar na frente da televisão? E é automático, porque a gente gasta mais tempo com isso do que com a palavra de Deus. Então nós precisamos aprender a introduzir a Escritura nessas práticas nossas. E terceiro e último, nós admoestamos e disciplinamos os nossos filhos no caminho do Senhor, quando fazemos tudo por eles debaixo do senhorio de Cristo. Observe que os pais devem criar e admoestar os seus filhos na disciplina do Senhor. É a disciplina que Deus prescreve. Não é o seu jeito de conduzir a sua casa, é o jeito da Escritura de conduzir as nossas casas. Então, quando a Bíblia diz que nós devemos ensinar na disciplina de admoestação do Senhor, ela está falando que nós devemos ensinar debaixo da obediência, da dependência, da condução, do governo de Deus sobre as nossas vidas. Pais que são governados por Deus têm a tendência de conduzir os seus filhos a serem governados por Deus. Pais que vivem reclamando de como Deus conduz as coisas, verão os seus filhos fazendo isso. Deixa eu dar um exemplo claro. Quando eu era pequeno, nós passávamos em frente a uma igreja Assembleia de Deus que ficava no caminho entre a nossa casa e o centro da cidade. Meu pai constantemente passava lá de frente e falava: eu nunca vou entrar na igreja dos crentes. Eu nunca tinha ouvido a palavra presbiteriano até então.
E aí eu me lembro que um dia, passando ali a pé com um colega de escola, eu disse a mesma coisa para o meu colega: eu jamais vou entrar na igreja dos crentes. Olha onde eu estou hoje. Mas nós costumamos repetir as coisas que os nossos pais fazem, inclusive os erros deles. Quando nós vemos a história de Abraão, Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã lá para o rei. Depois a gente vê Isaac fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito, sabendo que Abraão tinha errado 2 vezes com aquele negócio. Às vezes nós dizemos assim: jamais eu vou fazer os erros que meu pai cometeu. E olha lá a gente na adolescência, na mocidade, depois na idade adulta, cometendo os mesmos pecados que o nosso pai ou a nossa mãe cometeram. Portanto, nós precisamos sim, proativamente, intencionalmente, colocar a nossa dependência de Deus, a nossa obediência a Deus, o senhorio de Deus na nossa vida, como critério principal da nossa educação familiar. Deixa eu concluir. Você, pai que está aqui presente, você vai levar os seus filhos ao Pai? Ou você os deixará se perder pelo caminho, pelo mundo? Um slogan da maçonaria estava estampado no para-brisa de um carro há um tempo atrás: seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. Seja o pai do seu filho antes que um traficante o adote. E deixa eu terminar de forma positiva. A palavra de Deus traz promessas maravilhosas para aqueles que entrarem no caminho da disciplina e da admoestação do Senhor. Não há nenhum lugar na Escritura que diz que o caminho vai ser fácil, mas ele vai ser proveitoso e ele tem um final garantido. O fato de nós ensinarmos os nossos filhos na disciplina, na admoestação do Senhor, não quer dizer que todos eles vão ser convertidos a Cristo. Não quer dizer. Nós conhecemos N exemplos de famílias piedosas que viram parte da sua família se afastar do Senhor. E isso é dolorido. E é verdade. Porque nós muitas vezes nos esquecemos que os nossos filhos são outras pessoas diferentes de nós. E que vai chegar um momento em que eles farão as suas escolhas. E como nós, farão escolhas ruins ou escolhas boas. Se nós formos exemplos bons para os nossos filhos, cada escolha ruim que ele fizer vai pesar nas costas deles. E eles nunca vão se esquecer do bom exemplo que receberam e o qual não seguiram. Aqueles nossos filhos que inclusive fizeram a pública profissão de fé e depois se afastaram, a pública profissão de fé, o batismo na infância, são elementos da palavra de Deus para atraí-los de volta ao arrependimento. E se não se arrependerem, para condená-los no dia do juízo. Mas o que importa, o que Deus vai cobrar de nós, não é a conversão dos nossos filhos. O que Deus vai cobrar de nós é se nós os ensinamos ou não os ensinamos no caminho do Senhor. A decisão por Cristo, Deus cobrará de cada um. A Bíblia diz várias vezes no Antigo Testamento e confirma no Novo Testamento que os pais não levarão os pecados dos filhos. E que os filhos não levarão os pecados dos pais. Nós não cremos em maldições hereditárias, como muitas igrejas ensinam por aí. Porque a Bíblia ensina que o único que é capaz de amaldiçoar e cumprir a maldição é o próprio Deus. Josué amaldiçoou Jericó porque Deus mandou. E a maldição só terminou quando Deus mandou terminar. Enquanto ele não mandou terminar, a maldição se cumpriu sobre aquela cidade. Mas porque foi Deus quem a amaldiçoou. Se alguém amaldiçoa o povo de Deus, está perdendo tempo. Porque contra o povo de Deus não vale encantamento. Eles são protegidos pelo próprio Deus. De modo que a palavra de Deus diz que cada um de nós, pessoalmente, individualmente, precisará responder a Deus no momento oportuno. Nossos filhos também. Então nós precisamos prepará-los para esse momento. Se eles vão abraçar a Deus ou se eles vão rejeitar a Deus,
é com eles. A gente vai sofrer, vai doer, vai machucar o nosso coração. Mas não somos nós que convertemos os nossos filhos. Quem converte os nossos filhos a Deus é o próprio Deus. E a parábola do filho pródigo mostra isso claramente. Um filho se perdeu indo para longe e o outro ficou perdido dentro de casa. Os dois precisavam de salvação, o que estava longe e o que estava dentro. E a Bíblia diz que foi o pai que tratou com os dois. Ele não delegou isso para os outros. Enquanto nós não aprendermos a confiar e a depender em Deus e de Deus para a conversão dos nossos filhos, a tarefa de educá-los na disciplina e na demonstração do Senhor será pesadíssima. E nós sabemos que nós vamos errar. Eu errei muitas vezes com as minhas filhas. Uma delas, inclusive, não está conosco na casa de Deus. Mas elas ouviram o Evangelho. Elas ouvem o Evangelho. E elas veem a gente tentando praticar o Evangelho diante dos seus olhos todos os dias. Elas conhecem os nossos erros e elas conhecem as nossas virtudes. E quando nós erramos, nós dizemos, erramos, e pedimos perdão. E quando nós acertamos, nós dizemos, acertamos, ande com a gente. E quando elas escolhem por si mesmas andar no caminho errado, a gente diz, nesse caminho a gente não anda com vocês. E a gente espera que elas voltem. Mas cada um tem que responder. Você vai responder pelos seus erros e pelos seus acertos. Quando chegar a hora oportuna, os seus filhos vão responder pelos seus erros e pelos seus acertos. Na palavra de Deus, há pais piedosos que perderam seus filhos pelo caminho. Na palavra de Deus, há homens maus que viram seus filhos serem convertidos a Deus inteiramente. Que nós não sejamos os homens maus. E também nós pedimos que nós não sejamos os pais piedosos que os nossos filhos vão se perder pelo caminho. Porque há promessas. E é nessas promessas que nós confiamos quando educamos o nosso filho no caminho.